Hollywood, onde as luzes brilham, onde os sonhos tomam forma, é também o lugar onde os pesadelos existem. Por trás dos sorrisos no tapete vermelho, por trás dos filmes que tocam milhões de corações, escondem-se também tragédias que nunca foram escritas em roteiros. Lá, a morte não vem do campo de batalha ou da doença, mas de momentos que deveriam ser apenas atuados. Uma bala aparentemente inofensiva, uma queda enquanto se ria, um instante de desatenção no mar. Tudo isso transformou a tela em uma verdadeira tragédia. Hoje, vamos relembrar juntos as 7 histórias mais dolorosas de rostos que o público europeu jamais esquecerá. Pessoas que deixaram um legado cinematográfico, mas que também pagaram com suas vidas ou com feridas que nunca cicatrizam. Brandon Lee, a bala do destino no filme. O corvo Brandon Lee, o único filho da lenda Bruce Lee, carregava nos ombros a expectativa de se tornar uma nova estrela de ação mundial. Em 1993, ele assumiu o papel principal em O Corvo, um filme que era considerado um divisor de águas para sair da sombra de seu pai. A cena fatídica daquele dia parecia inofensiva. Seu personagem foi baleado com uma arma de cena carregada com balas de festim. Mas a tragédia já esperava. No cano da arma, ainda havia um projétil real de uma filmagem anterior, e quando o gatilho foi puxado, a bala penetrou diretamente no abdômen de Brandon. Primeiro, a equipe pensou que ele estava atuando brilhantemente, mas poucos segundos depois, a verdade se tornou evidente. Sangue escorria, sua respiração enfraquecia, seu olhar turvava. Brandon foi levado à emergência, mas não sobreviveu. Aos 28 anos, um futuro brilhante foi extinto por negligência fatal. Sua morte chocou Hollywood e o público europeu igualmente. Não se lamentava apenas um jovem talento, mas também se indignava com a verdade. Às vezes, não são as cenas de ação na tela que matam pessoas, mas a desatenção nos bastidores, que é o golpe fatal. Jackie Chan, a queda pela vida no filme A Armadura de Deus. Em 1986, já sendo uma estrela de artes marciais mundialmente admirada, Jackie Chan sempre optava por realizar seus próprios dublês. Em A Armadura de Deus, a cena parecia simples: pular de um muro para um galho. Para outros, isso talvez fosse uma ousadia, mas para Jackie, era apenas um pequeno desafio. Ele se lançou, sua mão tocou o galho, e exatamente nesse momento, o galho se quebrou. Seu corpo inteiro caiu livremente. Sua cabeça atingiu violentamente uma rocha. O sangue se espalhou vermelho, a equipe de filmagem paralisou e Jack jazia imóvel em meio ao terror. Ele foi levado à emergência. Os médicos descobriram um fragmento de osso craniano profundamente em seu cérebro que deixou um buraco permanente em sua cabeça, selado com uma rolha de plástico, além de uma perda parcial de audição. Para outros, isso teria sido o fim de suas carreiras. Mas Jackie Chan não desistiu. Pouco tempo depois, ele retornou ao set e continuou seus saltos, chutes e seu sorriso que nunca se apaga. Esta história se tornou uma prova de sua vontade de ferro, mas também lembrou ao mundo que até lendas às vezes precisam pagar com sangue. Steve Irwin, a ferrada, que deixou o mundo mudo. Steve Irwin, com sua camisa caqui característica e sua voz entusiasmada, aproximava o mundo selvagem dos espectadores. Ele lutava com crocodilos, enfrentava cobras venenosas, mergulhava em mares profundos, sempre cheio de vida e paixão infinita. Por isso, o mundo inteiro ficou chocado quando a tragédia aconteceu em 4 de setembro de 2006. Durante as filmagens do documentário Ocean's Deadliest, na Grande Barreira de Corais, Steve mergulhava com uma arraia, uma cena que era considerada segura. Mas em um momento inesperado, o ferrão afiado o picou diretamente no peito, atravessando seu coração. Steve tentou tirar o ferrão, mas a ferida mortal não lhe deu chance. Apenas alguns minutos depois, o homem que havia desafiado perigos para proteger a natureza desabou nos braços do oceano. O mundo perdeu não apenas uma estrela da televisão, mas também uma voz forte para a proteção animal. Na Europa,
Milhões de espectadores que o acompanhavam na telinha derramaram lágrimas, pois ninguém podia acreditar que uma pessoa tão enérgica pudesse partir tão rapidamente. A morte de Steve Irwin deixou um silêncio profundo, onde a natureza foi tanto seu amor quanto seu destino final. Sylvester Stallone, o golpe que quase custou sua vida em Rocky IV. Em 1985, Stallone não queria apenas que Rocky IV fosse realista, ele também queria que o público sentisse cada golpe. Por isso, ele e Dolph Lundgren, seu colega de elenco que interpretou Ivan Drago, concordaram em se dar golpes reais. No início, toda a equipe admirava a cena, pois a força de Lundgren tornava a luta na tela incrivelmente intensa. Mas então, um golpe semelhante a um martelo atingiu diretamente o peito de Stallone. Por um instante, ele ainda tentou continuar, mas naquela noite a respiração ficou difícil, seu coração disparou. Stallone foi levado à emergência e os médicos constataram que seu coração estava inchado, como se ele tivesse acabado de sofrer um grave acidente de carro. Ele precisou passar 8 dias na UTI. A filmagem foi mantida e criou uma das lutas mais famosas do cinema, mas poucos sabiam que ela quase se tornara uma despedida. O preço da autenticidade às vezes não é sangue no ringue, mas a própria vida por trás das câmeras. George Clooney, a dor invisível em Syriana. Em 2005, George Clooney assumiu um papel no filme Syriana, uma obra carregada de suspense sobre política e poder. Em uma cena de tortura, ele foi firmemente amarrado a uma cadeira, o roteiro exigindo apenas que ele caísse no chão. No entanto, essa queda aparentemente normal mudou tudo. A cadeira tombou violentamente, a cabeça de Clooney bateu no chão de concreto, resultando em uma lesão grave. A dura máter se rompeu, líquido cefalorraquidiano vazou e causou dores terríveis. Após o acidente, Clooney sofreu de fortes dores de cabeça e náuseas constantes, tanto que uma vez admitiu ter pensado em acabar com a própria vida. Foram necessários muitos meses de tratamento e uma cirurgia para que ele se recuperasse gradualmente. Embora o papel finalmente lhe tenha rendido um Oscar, o custo não foi apenas os dias no hospital, mas também um trauma psicológico persistente. Por trás de seu sorriso charmoso e familiar, Clooney atravessou um período sombrio que o público nunca viu na tela. O sorriso. Após a terrível explosão. Nos anos 1920, Harold Lloyd era uma das 3 lendas do cinema de comédia mudo, ao lado de Charlie Chaplin e Buster Keaton. Ele era famoso por seu sorriso radiante e seus números acrobáticos ousados que faziam o público rir. No entanto, poucos sabiam que por trás dessa graça se escondia uma lembrança terrível. Durante uma sessão de fotos promocionais para o filme Haunted Spooks, Lloyd acidentalmente pegou uma bomba que ele pensou ser um acessório inofensivo. Em um piscar de olhos, uma explosão ensurdecedora ecoou. Fumaça preencheu a sala, sangue espirrou em seu rosto. A explosão custou a Lloyd o polegar e o indicador da mão direita, e quase o deixou permanentemente cego. Mas em vez de desistir, ele decidiu continuar a se apresentar no palco, escondendo sua mão ferida em uma luva especial e mantendo seu eterno sorriso. A partir daí, Harold Lloyd se tornou um símbolo não apenas do riso, mas também da resiliência. Sua história lembra ao público europeu e ao mundo inteiro que, por trás de um riso refrescante, às vezes há uma dor profunda que os artistas precisam suportar sozinhos. Eric Fleming. Tragédia na selva peruana. Eric Fleming, conhecido pelo público da televisão pela série Rawhide, era considerado um ator forte, com olhos penetrantes e uma atuação poderosa. Em 1966, ele viajou com a equipe de filmagem para o Peru para rodar o filme High Jungle. No esforço de transmitir autenticidade, Fleming não hesitou em assumir cenas perigosas sem dublês. Em uma cena em que ele navegava em um barco no selvagem rio Huallaga, ele e seu colega de elenco, Nico Minardos, inesperadamente caíram em uma corrente forte que arrastou sua canoa de madeira. Minardos teve a sorte de conseguir nadar até a margem, mas Fleming não. Ele foi engolido pelas águas revoltas e desapareceu em meio aos gritos desesperados de seus colegas. 3 dias depois,
Seu corpo foi encontrado a vários quilômetros de distância. Naquela época, Fleming tinha apenas 41 anos. Sua morte chocou Hollywood e o público europeu, pois não ocorreu em um cenário artificial, mas na dura verdade da natureza. Eric Fleming sacrificou sua vida para transmitir aos espectadores o sentimento mais autêntico, e esse preço se tornou para sempre uma marca trágica na história do cinema. 7 histórias, 7 destinos. Cada pessoa um caminho diferente, mas todas compartilhavam um fim trágico que ninguém esperava. Brandon Lee morreu quando sua carreira mal havia começado. Jackie Chan carregava uma ferida permanente na cabeça. Steve Irwin desabou no oceano que amava. Sylvester Stallone quase perdeu a vida pelo desejo de realismo. George Clooney teve que viver com uma dor invisível. Harold Lloyd escondeu sua deficiência por trás de um sorriso sem fim, e Eric Fleming se perdeu no abraço violento da natureza. Estas histórias não são apenas suas tragédias pessoais, mas também um lembrete de que o glamour de Hollywood sempre vem acompanhado de sombras. Por trás de cada cena magnífica, há sacrifício, sangue e lágrimas. E é exatamente esse sacrifício que os tornou imortais nos corações dos espectadores. Quando a tela se apaga, ainda ouvimos a mensagem ecoar em algum lugar. A arte não é apenas um devaneio, mas também um preço que precisa ser pago, às vezes com a vida inteira.